Tens um cão? Um gato? Uma tartaruga? Um pato? Gostavas de melhorar a tua relação com o teu animal? Queres saber mais coisas sobre ele? Sabes o que ele precisa de ti? E hoje? Já olhaste verdadeiramente para ele? Tu és o único mundo que ele conhece. Sou a Sandra Batista, defendo e vivo a causa animal. Chegou o momento de partilhar histórias, técnicas e conhecer a linguagem que os nossos animais têm. Bora ter uma conversa de animal para animal? Hoje tenho à conversa uma das maiores vozes em Portugal em defesa animal. Antes de a conhecer já admirava. Hoje sei muito bem porquê. Porque tem a verdade dos cães, os únicos que não mentem. Transmite o que lhe vai na alma, mostra o que tem dentro dela. Sabemos quando rosna é um aviso antes de morder. Defende as suas ideias, os seus valores, o seu território com unhas e dentes. Salta de contentamento quando a vida lhe sorri. Reconhece a confiança do outro quando merecida. Abraça a vida sem filtros. Com uma energia feroz, tenho o privilégio de estar à conversa com a atriz, a única, Rita Blanco. Cresce tanta coisa. Primeiro, não é só dos cães. Eu defendo todos os animais, se puder. Sim, já estamos aqui a esquecer dos desgraçados dos meus gatos, que devem estar, quando ouvirem isto, assim. Mas nós não valemos nada. Todos os animais valem. Até mesmo os animais humanos. É, não é? É. E metê-los todos na mesma categoria também é um ato de consciência. E de normalidade, porque todos os animais fazem parte do planeta e, portanto, não podes ter especismos, não podes escolher quem é que tratas bem e quem é que tratas mal, senão há algum problema e é contigo, não é? Porquê é que o ser humano faz isto? De nos pôr num patamar tão acima que faz com que a vida dos outros sejam tão menos importantes? O que eu acho que é assim, de facto, o ser humano pode pôr-se no patamar que entender, até porque temos umas capacidades de facto extraordinárias, às vezes, não é às vezes, o homem tem, o ser humano, não é o homem, o ser humano tem capacidades extraordinárias, mas o que não faz sentido é que ponhamos-nos nós onde nos ponhamos, não há razão nenhuma para que os outros seres que vivem na Terra tenham que sofrer com isso ou tenham que ter algum tipo de violência da nossa parte. Portanto, há aqui qualquer coisa que vai ter que mudar. Aliás, se não mudar, a boa notícia é que o planeta não vai morrer. Eventualmente, o ser vivo, vai ser o ser humano, o ser humano vai ser extinto. E essa é a boa notícia, apesar de tudo. Quer dizer, quando as pessoas dizem o planeta está a morrer, não, o planeta não está a morrer. Quem está a morrer somos nós, e se nos extinguirmos é porque fizemos tudo por isso. E então o planeta poderá ressurgir em toda a sua força e toda a sua pujança. Eu sou um bocado nessa. Que eu estou a dizer, é uma coisa má, mas pode ser uma coisa muito boa para o planeta, de certeza. Eu tenho às vezes um pensamento um bocado naif, mas continua a estar ativo em mim, que é o facto de nós acharmos a falta de respeito perante a outra espécie. Como é que eu posso exigir respeito a outra espécie se dentro da nossa espécie nós não nos respeitamos, não é? Mas a gente pode ver isso de outra maneira, que é percebermos que as pessoas que não respeitam as outras espécies não se podem respeitar a si próprias e podemos fazer um movimento inverso. Isto é, eu tenho a certeza, embora não tenha certezas absolutas, mas nós todos sabemos que um pai que bate, um homem que bate, ou uma mulher, o que importa, num cão, ou num gato, ou numa galinha, ou que violenta um animal, depois vamos a outro tipo de violências, mas neste sentido imediato deste tipo de violência, pronto, esta violência gratuita, não que seja para nos alimentar, eu não considero gratuita, mas isso é outra conversa. Agora, quando tu atacas um animal gratuitamente por raiva,
essa pessoa é violenta e vai ser certamente violenta noutras situações com os outros seres humanos, porque ela a violência não é direcionada, não é? Não existe isso. Uma pessoa que é muito violenta vai ser também violenta com outras pessoas, provavelmente com os filhos, com a mulher, essas coisas todas que nós sabemos que existem e que existe muito mais do que as pessoas querem pensar. E, portanto, tem que haver legislação, tem que haver, por mais que nos custe, tem que haver muitas regras que têm que ser cumpridas para nos defendermos de nós próprios. E isso tem que partir de nós e relativamente uns aos outros e também às outras espécies. Senão não temos hipótese de controlar esta escalada de violência a todos os níveis, que nós vemos todos os dias e que tem que vir de algum lado e que tem que ser impedida. O meu receio é que cada vez mais nós, seres humanos, sejamos mais anestesiados à violência. Porque estamos bombardeados a todos os níveis, não é? Mas isso não nos pode deixar indiferentes e temos que continuar a lutar. E a minha causa, quando as pessoas dizem mas só gostas de animais, não é verdade. Uma pessoa que gosta de animais certamente também gosta de pessoas, como é óbvio, porque é menos violenta ainda do que as outras, portanto isso não há razão. É uma questão de vulnerabilidade, não achas? Sim, quer dizer, se eu não sou capaz de fazer mal nem aos bichos, provavelmente sou mais cuidadosa também com as pessoas do que as pessoas que não se preocupam com os outros seres à sua volta. Eu não estou a dizer que sou melhor, estou só a dizer que estas coisas estão ligadas umas às outras. Claro que me preocupam todas as pessoas vulneráveis, todos os seres vulneráveis, e falamos de animais, sobretudo. Vamos falar de velhos, crianças e animais. Portanto, são aqueles que não têm voz, que não se podem defender à partida E precisam mais de ajuda. precisam da nossa ajuda. E essa é a minha luta. Se eu falho, muito, 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 e se tenho pouca capacidade, certamente, mas quanto mais formos capazes de agir à nossa volta, diretamente, ali, acho que não fazemos a diferença, Claro que sim. muito grande, mas fazemos alguma. Tu na tua vida profissional, bem, já sei, dizes tudo. Tu na tua vida profissional tiveste algum episódio menos bom relativamente à tua voz em defesa animal? Tenha havido algum episódio, alguma coisa, alguns comentários no facto de teres defendido determinada área da defesa animal, alguém te tenha atacado diretamente? Não. Acho que não. Eu é que tive episódios gravíssimos e pelos quais eu me sinto responsável e que não, nessa época eu ainda não tinha, o chip ainda não tinha ligado e eu própria, nessa altura lembro-me que aquilo foi muito violento. Eu lembro-me de haver, há muitos, muitos anos eu fiz uma série em que eu era veterinária e não tinha esta informação toda, nem tinha esta capacidade de olhar para estas situações todas e para isto desta maneira. E, portanto, deixei que, hoje em dia, isso para mim seria uma impossibilidade, e deixei que houvesse um parto de uma ovelha. Lembro, é porque isto é uma coisa que me martiriza um bocadinho, não é? Mas não posso fazer nada agora. E a ovelha, eu tive que a cozer. Estava o veterinário lá e eu tive que ser eu a cozê-la, porque foi um parto que teve que ser provocado e aquilo foi, Nem imagino. para já foi de uma violência e a ovelha acabou por morrer. É assim, eu quero acreditar que ela morreu porque ela não estava a conseguir fazer o parto e tudo, mas claro que eu teria tido que tomar uma atitude, como é evidente, devia ter-me recusado a fazer aquilo. E na altura não fiz e aceitei. Não fui capaz de perceber que eu não podia fazer uma coisa daquelas. Pronto, e todos nós cometemos milhões de erros constantemente. Mas se conseguimos finalmente perceber, não é nada mal. Eu quero acreditar. Mas há que nunca ninguém me chateou. Claro que as pessoas gozam comigo. Gozam. Claro, às vezes gozam e são capazes de dizer então, nós estamos aqui a comer carne, vê lá. Mas é só brincadeiras. E eu acho que as pessoas, quando fazem isso, é porque elas próprias se sentem um bocadinho incomodadas e sabem lá atrás que se calhar podiam pensar melhor sobre o assunto. E então usam o sistema da defesa, nem é da defesa, do ataque, para se defenderem.
Pronto, e eu não ligo nada com, é óbvio, qualquer pessoa pode. Eu tenho 61 anos e durante 50 anos comi animais, portanto, não sou, e não posso julgar os outros, não devo fazê-lo. Mas, claro que eu acho que hoje em dia há uma informação tão grande que eu acho que é mais difícil ignorar. Só já ignora quem quer, para além de que os sistemas têm evoluído negativamente relativamente ao bem-estar animal. Cada vez as pessoas comem mais carne, cada vez as pessoas consomem animais de produção intensiva, que é uma coisa de um dia se vai achar certamente, espero eu, se vai falar em holocausto animal, que hoje em dia acho que as pessoas fazem logo uma comparação, como se uma coisa invalidasse a outra. O facto de tu achares que o maltrato é asqueroso relativamente aos animais. E as crianças? Eu, com certeza. Mas o que é que falas em pé da outra, Nica? Eu nunca entendi. Mas também não entendo qual vantagem assim, mas o defendermos os animais não impede que defendamos as crianças. Eu já tive agora lembrei-me que tive realmente um problema com uma pessoa que me questionou. Então, agora está ali uma família que precisam de uma cadeirinha para o bebê e porquê é que não chegas tu à frente? Eu disse, olha, primeiro, é só os bichos, eu disse, já essa conversa não quer dizer nada. E eventualmente, eu, com certeza, não sabes nada sobre a minha vida para poderes falar, e eu também ajudo pessoas, não ajudo só animais. Agora, pergunto é a ti, o que é que tu fazes? Ajuda. Quem quer que seja, embora eu não tenha nada de fazer essa pergunta, mas tu vês-me aqui questionar de uma maneira que não tem lógica nenhuma. Para além de que o facto de eu ajudar animais não impede que eu não digo, não ajudem criança, mas não ajudem os mais velhos. Não, nada disso, não faz sentido nenhum. Quem ajuda, ajuda, não interessa a quem. Claro que sim, não faz sentido nenhum. Este especismo é uma coisa tão antiga, que já podia ser ultrapassada, mas de facto. Eu acredito que isto é um movimento. Eu acredito mesmo que o século XXI é um movimento animal, a libertação animal. E nós estamos no princípio. Pois, E no início, tu dizes que só vai acontecer isso por necessidade, não é por consciência. ou por alternativa também. Acho lá que tenhas razão. Porque eu deixei de comer animais em 2002 e na altura era extremamente difícil encontrar alternativas. Pois, hoje em dia. Eu não tinha. Hoje em dia é completamente As pessoas falavam de tofu e de seitan, pareciam uma coisa completamente quase religiosa. A cena, por exemplo, eu não como seitan nem que me mordam. Tens que ir lá a casa. Estou viva, tens que ir lá. Não, mas não quero mesmo ter não. Isso é só glúten, não me interessa nada. Mas e as pessoas podem. As escolhas são milhares. E a boa notícia é que a alimentação pode, ou não, ser muito mais saudável. Mas pode. Completamente. Pode. E eu posso dizer que hoje em dia uma doença crónica, supostamente crónica que tinha, não era crónica, não posso falar assim porque isto Que baixa os níveis. de rigor. Não, eu tinha pólipos e deixei de ter. Uau. Só com a Ou alimentação. seja, era uma pré-cancerosa, não é? Porque se o pólipo nos intestinos infectar, certo? Pronto, e isso desapareceu. Maravilhoso. E há muitos casos assim. Mas não foi por isso que eu deixei de comer animais, de facto, foi só por uma questão ética, mas pronto, mas acaba por ser, e a minha filha é uma rapariga muito saudável e que também não come animais, ela é vegetariana, e no entanto... Mas é um discurso recente, portanto as pessoas também estão a assimilar uma série de coisas agora. E as pessoas têm que perceber, porque a mim sempre me disseram, desculpa lá, mas é porque podes, e eu, posso o quê? Podes ter esse tipo de alimentação que é tudo muito mais caro, e eu... Batata, arroz, feijão, grão, leguminosa, lentilhas, legumes. É tudo menos a carne ou o peito. e o peixe. Eu confesso que gasto metade do que gastava, certo? Menos de metade. E estou limitadinha, Estás incrível. com fotozinha. Diz-me uma coisa, antes de mais, quer saber que animais é que vivem contigo agora? Agora vivem a trufa, o Oscar, ursinho, a Lubita, a Amélia, gato bebê e Mimi. O gato bebê é um gato velhinho.
mas nunca houve acordo relativamente ao número. Além dos passarinhos, das larvas, das moscas, Ok. das vespas asiáticas, Ui. etc, etc. E diz-me uma coisa, e identificas-te mais com cães ou com gatos? Assim ou com a tua... Não tens? Diferente, não mesmo, não. Porque nem há dias que estás mais cachorrinho abandonado, nem um outro dia que estejas mais assanhada como um gato, não? Eu própria sim, mas na verdade cada um tem a sua função lá em casa e não consigo mesmo distinguir. Porque, por exemplo, eu tenho um gato, eu não tenho, existe lá em casa um gato que tem uma relação comigo muito, muito, muito profunda. E que aliás, me, me sonega aos outros com alguma frequência. Portanto, mas depois às vezes olho para a Amélia, que é uma cadelita que é tão engraçada e que está sempre bem disposta, é mais bem disposta da casa, mais do que a Alice, que é a minha filha e tudo, e fico assim, mas às vezes vou para ir lá e o gato bebê já está assim. Tu reconheces que os nossos animais que vivem lá em casa connosco recebem a nossa energia, portanto, há aqui um... Identificas-te com a energia deles. Dá-se bastante. Bastante. Portanto, aquele tem determinada característica tua, aquele... E são completamente diferentes. Mas identificas-te. Com algumas coisas sim, eles. Com algumas coisas sim. E como é que tu fazes a introdução de um novo elemento na tua casa? É complexo? Às vezes pode ser ou não, porque eu tenho alguns animais que, como têm problemas comportamentais no sentido em que têm muitos traumas, não é? São tudo cães resgatados. Não quer dizer que os animais resgatados tenham que vir cheios de traumas, mas pode acontecer. E normalmente eu escolhi alguns por serem os mais traumatizados, por acreditar que tinha mais hipóteses, quer de tempo, quer de eventualmente algum conhecimento e de gosto em ajudá-los a tentar recuperar desses traumas, se é que isso é possível. Pronto. E, portanto, isso significa que, às vezes, quando vem um ser de fora, destabiliza, é como com os humanos, tal e qual. Quando vem um ser de fora, destabiliza aquela harmonia que já foi construída, não é? Nós sabemos que os animais, por exemplo, os cães, são seres de matilha, mas quando eles vêm para a nossa casa, e nós temos montes de cães, não podemos dizer que temos uma matilha, porque não foram escolhidos por eles, foram escolhidos por nós. Portanto, pode fazer o efeito matilha, mas aquilo não é uma matilha verdadeira, não é? Porque não foram eles que se escolheram uns aos outros. Portanto, aí nós já estamos a meter a nossa patinha de humanos nesta engrenagem que é deles, no funcionamento natural deles. Não há nada de natural naquilo que nós fazemos com eles. E por isso eles foram domesticados, não é? Pronto. Tu procuras ajuda para algum comportamento que seja necessário, ou mais reativo, ou determinado cão que seja mais reativo, ou tenha um comportamento mais ansioso. Tu normalmente procuras ajuda para tentar resolver essa situação ou tentas resolver por si só? Depende das situações. Ou seja, por exemplo, eu um dia fui buscar o Oscar. O Oscar é um cão. O Oscar é um cão. E o Oscar estava do outro lado do rio, uma senhora que foi um encanto, não vou só chamar-lhe Cláudia, porque ela também é Cláudia, e que estava muito aflita, porque o cão já tinha passado mais que uma situação de abandono, mas ele ainda era muito novo, e portanto, o cão era, de facto, parecia ser um cão complicado. Pronto, e eu fui buscá-lo, porque ela não tinha o espaço físico, era uma associação sem espaço físico, portanto ela não tinha como resolver aquilo, tinha que pôr os cães e os animais que resgatava rapidamente, ou numa FAT, ou numa família temporária, ou então numa pessoa que aceitasse ficar com eles. Pronto. E eu escolhi ir lá buscar o Oscar, e por acaso fui com a minha filha e por sorte levei a minha filha, porque o cão era muito difícil chegar-se às pessoas, estava cheio de medos, estava e muito desconfiado, terrível, aquilo foi, e ele pôs-se imediatamente atrás da Alice. Eu pensei, olha,
já estamos minimamente estáveis, conseguimos pô-lo no carro e foi-me dito, olha, não sei o que, está bem, combinado, vamos lá. E veio o Oscar, e pronto, e com as outras correu logo bem, e eu fiz uma coisa que hoje em dia não faria, mas que fui buscar as outras e soltei-os todos em Monsanto e soltei-o a ele também. Foi uma coisa perigosíssima que eu fiz, que hoje em dia não faria. Isso me meteu, mas ele nunca fugiu, até hoje. Mas reconhece o perigo que isso... Reconheço totalmente. Mas eu achei que ele percebeu que podia confiar ali. Por acaso agora não tenho a certeza se foi nesse dia ou se foi no dia a seguir. Mas a verdade é que o cão até hoje, ele vive connosco há muitos anos, há aí 12 anos, nunca fugiu e anda sempre ela, está tudo bem. Pronto, entretanto, o que aconteceu? O cão durante um ano foi mesmo foi mesmo complicado, ao ponto de eu pensar, queres ver, que desta vez não vou conseguir. Eu chorava quase todos os dias, porque ele não era morder-nos, mas mordiscava-nos por desespero. E por assim, ele comeu as paredes, ele vivia muitas... Quando estava sozinho ou quando estava com vocês? Mesmo connosco. Ok. E quando ele fazia esse tipo de comportamentos, o que é que vocês interagiam? Nós tentávamos, sobretudo, fugíamos, escondíamos na casa de banho, fechávamos as duas. Eu até vou dizer esta graça, porque é mesmo verdade. Mas é assim, tudo ficou resolvido. E é bom quando as pessoas não sabem e não são capazes de chamarem ou Pedir ajuda. Pedir ajuda. A coisa é muito melhor e resulta do que ir deixar os cães. Eu sabia que isso a mim não me podia acontecer. Portanto, fui até ao limite e resultou. Mas, por exemplo, eu lembro que houve uma altura qualquer, eu estava... Os meus anoracos eram todos rasgados, porque eu ia com ele para Monsanto, ou para a Pedra Amarela, para onde eu ia. Para eles, ele precisava de estar solto, eu precisava de gastar energias. Não, por causa da ansiedade dele e tudo. E lá íamos com os cães e tal. E ele, quando vinha ter comigo, sem querer, mordia-me. Não era nada a atacar-me, ele nunca me atacou. Ele tinha um problema com homens, que também já está mais ou menos sanado. Mas aí ele mordia. Mas eu ficava toda... Eu era a nódoa negra. O que aconteceu? Uma vez tive-me de despir, como tenho muitas vezes, que é o meu trabalho. O meu trabalho é despir-me. Não era bem isto que eu queria dizer. Podia ser, mas não é. Eu tenho muitas vezes que me despir para vestir outras roupas, não é? E eu despi-me e percebi que estavam outras atrizes à minha volta, porque não era um camarim sozinha, às vezes são, outras vezes não. Despimos em conjunto, todas despidas em conjunto, e eu despi-me e percebi que que as pessoas estavam assim, discretamente a olhar para mim, e eu disse, não, não se preocupem, porque eu tinha na barriga cheia, nas pernas, nos braços, tudo. Eu disse, não se preocupem que isto não sofro violência doméstica, a não ser do Oscar, e é o meu cão que tem muitos ataques na ansiedade e às vezes, e eu percebi que as pessoas não acreditaram assim muito, ficaram assim, ok. Mas isso é interessante, uma historinha. Porque as pessoas que têm, e há muitas pessoas que têm cães com comportamentos, precisam de ser... Não, para além de que, atenção, precisam de ajuda. mas não é só porque os cães estão traumatizados, é por aquilo que as pessoas fazem aos cães. Sim. Atenção que há cães que não teriam trauma nenhum, chegam a casa, ficam fechados o dia inteiro numa cozinha porque eles não querem que se estrague as coisas e depois arranham-lhes a porta e entregam cães assim, a pontapé. Os cães fazem xixi dentro de casa, ladram. Fazem as escavações no quintal. Claro que isso são comportamentos normalíssimos nos animais, mas que as pessoas não estão dispostas a... Claro que isso não há treinador que possa acudir, não é? E claro que depois eles vão ficando traumatizados com o que as pessoas lhes fazem em conformidade com como reagem os cães. Fazem normal. Se uma criança leva normalmente 2 anos a tirar a fralda, os cães, por exemplo, a Amélia, quando chegou, levou mais ou menos um mês a deixar de fazer xixi lá dentro. Bem, sei que tinha os outros cães. Isso tem a ver com consistência, persistência da nossa parte e paciência. Nós, quando
quando decidimos, não tem que ter cães, as pessoas não têm que ter animais. A questão é essa, as pessoas não podem ter animais para seu belo prazer. Só se tiverem... mas eu tenho que ter preço com uma corrente porque não tenho muros. Então não pode ter cães. Mas eu tenho medo que me falte o muro, portanto tenho que viver enjaulado. Não pode ter cães. Eu não tenho tempo para passear com ele e para levar... Os cães têm que andar soltos. Há pessoas que andam com os cães. Eu não estou a julgar ninguém. Estou só a dizer que depois isso gera uma necessidade, é uma necessidade erráticos por parte dos animais. É assim, há cães que nunca andaram na rua sem trela e andam no asfalto. Isso não é natural. Se as pessoas não têm tempo, o que até podia ser benéfico para elas, ou não têm a possibilidade de pegar num cão e o levar para estar num sítio onde podem andar solto, a não ser que o cão esteja de tal maneira traumatizado que não possa estar solto, porque acaba por fugir e são situações específicas. Mas se as pessoas não podem fazer isso, e estamos só a falar de cães, mas há muitos outros animais, não é? As pessoas também dizem todas que os gatos vivem muito bem fechados e que podem passar 2, 3 dias sozinhos em casa. Pronto, eu não concordo com isso. Não. Temos que mudar. Nós temos que mudar constantemente e é tanto que diz já Fazem isto por mal. As pessoas querem muitas vezes muito poder ter um animal até porque querem salvar animais que estão nos refúgios, nas associações, e só que é difícil, tal como ter crianças é difícil, convém perceber, estudar, perceber como é que funcionam e pedir ajuda, certamente. Claro que isto tudo implica dinheiro, tempo, uma data de coisas. Mais vale, se as pessoas acham que não vão conseguir, não terem. Eu costumo dizer, sendo que há muita gente que salvou animais de situações muito piores e que estas são, apesar de tudo, bastante melhores do que estarem, se calhar, numa associação super lotada, onde o stress é imenso para os animais, etc. Pronto, não vamos julgar as pessoas. Sim, mas a conversa é... Rita, mas aí a conversa tem que ir um bocadinho mais para trás, tem que ir para os nossos governantes, para quem nos dirige, fazer com que as associações que estão sobrelotadas, pessoas que têm uma série de cães... Mas o ICNF acabou de entregar, ou não sei se entregou, mas uma quantia imensa que devia ter ido para as associações, e as associações estão... abarrote. Não, isto é uma questão pública em que o Estado tem que estar envolvido. Temos que ter medidas drásticas mesmo. E tomar decisões. Até porque, hoje em dia, muitas pessoas querem ter um animal de companhia. Sim. Portanto, tem que haver condições e tem que haver regras, primeiro. Primeiro tem que haver muitas regras, têm que ser cumpridas. Porque senão, para já, por exemplo, como é que erradicaram, por exemplo, na Holanda, os animais errantes? Os animais Não há um cão no canil. não há. Mas há regras. E as pessoas, para terem um cão, têm que provar que podem ter um cão. Tu podes me dizer, aqui é impossível. Sim, senhora, mas vamos criar primeiro as regras para que a coisa comece a desenvolver-se. Levar essa intenção, pelo menos. Ter a intenção de... Com certeza. E ter baseado também. Tem que investir no bem-estar animal. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Porque o bem-estar animal, hoje em dia, faz parte da sociedade. Ponto. Para além de que ter não sei quantos animais errantes, como, por exemplo, os gatos, que se reproduzem com muita facilidade. Hoje em dia tens animais de rua que esteriliza e castra os gatos, mas não chega. E, mais importante ainda, isto tem que começar a educação nas escolas. As crianças têm que estar Iniciativas. Não têm que estar informadas. têm que estar informadas relativamente a isto e tantas outras coisas, como as violências sexuais que não são ainda postas nas escolas. Tem que ser. Os miúdos têm que aprender aquilo que os vai ajudar a viver melhor, a defenderem-se, a ajudarem. Mas para isso tem que haver uma preparação em casa. Quando o filho diz à mãe, pede à mãe um cão, a mãe tem que perguntar ao filho, o nosso cão poderá ser feliz na nossa casa? Isso entre as coisas. E dar um presente, tu vais lhe dar um presente, isso é muito pedrança. Um animal é mesmo. É tratá-lo como mercadoria, é um objeto. É um objeto. Com franqueza, eu ainda agora assisti há muito pouco tempo a uma situação de pessoas próximas de mim e o resultado é sempre péssimo. É assim. Sempre. Porque não estão preparadas.
depois a criança, claro que se desinteressa, porque depois não sabe lidar com o animal veio de uma associação, está com medo, depois escolhem o animal, mas eu quero este porque é mais giro. Não, para aquelas pessoas não servia um animal desses, tem que ser... Exatamente a mesma pessoa que com 70 anos que vai adotar um animal, não vai adotar um cachorro. Olha, tem que adotar. Com a faixa etária respectiva do ser humano. Até porque, por exemplo, eu vejo que há pessoas que depois querem passear os animais e não podem. Não consegue. Porque senão caem. Entre outras coisas, não é? Como, por exemplo, os animais verem a partida dos seus tutores. Eu, por exemplo, quando adotei a Amélia, que era pequenina, e porque estava já sozinha, a mãe e os manos já se tinham ido embora, e eu não me aguentei vê-la ali sozinha a chorar. Não, eu tinha ido passear outros cães da associação e depois da UPA. E depois a Sandra mostrou-me e eu fiquei assim, não. Quando cheguei, a minha filha tentou pôr-me fora de casa, quase. Mas eu pensei muito que eu tenho 61 anos. Eu nunca mais posso ir buscar nenhum animal muito jovem. Porque depois, se eu morro, Como é que é? a responsabilidade é minha. Claro que eu tenho uma filha com quem já conversei sobre isso e a minha filha disse: mãe, não fui eu que escolhi ter tantos animais. Eu disse: tens razão, mas há aqui muitos que espero que eu ainda me aguento. Agora, se por acaso, claro que a minha filha vai, obviamente, Claro que sim. nem Para dar conta do recado. é que são os manos, né? Mas a maior parte das famílias que acontece isso, em que os seus tutores morrem, os filhos não ficam. E esses animais que viveram 7, 8, 9, 10 anos, Às vezes até 12, até mais, vão. vão para um canil em que ficam com uma depressão profunda, e é de meter dó. Não, mas a questão é essa. Como é que a família não consegue as pessoas não puderem adotar, a não ser segundo as regras que são estipuladas, essas coisas todas acabam. Era tão bom, Rita. A questão é essa. Era tão bom. Tu vais a uma associação, mas é para quem? Esta família. São os meus pais que têm, um tem 80, outro tem 90. Yeah. Só que não. Quero levar este cãozinho muito querido que está aqui há tantos anos e que tem 15 anos ou 14. Se quiser, pode levar. Então, um cão depois das pessoas também não, pá. Um cão depois cheio de pitos. Não têm força porque esses animais vão dar despesa, porque são velhinhos. Portanto, é assim. Isto é como as pessoas. Mas Avaliar. eu quero. É como ter cães de raça. Yeah. Mas eu gosto é daquele. Pois, mas não, porque se acabarmos com a criação. Porque no dia em que não houver animais errantes, eventualmente, pode haver um determinado tipo de criação de animais. Porque nos moldes em que é normalmente, é de uma violência para os animais impensável. As cadelas são presas para poderem ser Violadas. terminadas, exatamente. E é uma coisa inacreditável. E depois aquilo são cadelas parideiras que estão ali depois quando já não servem. É lixo. Há muitos criadores que, se os animais vierem, eu não estou a dizer que são todos, não. Claro que sim. Mas é a maior parte, mas uma grande parte. Principalmente as raças pequenas. Por exemplo, há animais que, mas estes nasceram cegos, então são abatidos. Portanto, é assim, esta coisa da criação também tem que ter imensas regras e neste momento, com tantos animais errantes, não pode haver, não há. Tem que haver regras para isso, não pode ser, porque senão, porque também está cheio de animais de raça, os canis e as associações. Eles abandonam os alemães, assim, há imensos animais de caça, tudo isso. Enfim, Como é que a gente podia melhorar isto tudo? com regras. É com regras. É só assim. E que a justiça pudesse funcionar a ser. Tal como noutras situações, a justiça tem que ter uma mão pesada para as violências relativamente ao bem-estar animal, como é para as crianças e como é para os velhos, não é? Ainda há pouco tempo, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, houve um senhor que estava com a mulher e com a filha e que à frente da filha espancou a cadela até à morte, ou o cão, ou o que é. Um cãozinho pequeno. Não espancou, ao pontapé, matou, à frente de toda a gente, à frente da filha. Pronto, o que é que aconteceu? Apesar de tudo, mesmo assim, é melhor do que aqui, porque o senhor foi preso.
teve 3 anos de prisão, teve 3 anos de prisão, ou teve 2 anos de prisão e fica inibido durante 3 anos de poder aproximar-se de animais e de ter outros animais. Não pode ser, este senhor nunca mais pode ter um animal, não é? Como é óbvio. evidente. Para além do que ele fez à filha, que é gravíssimo, Como é evidente. não é? Uma filha que viu um pai a matar ao pontapé o seu cão, o traumatismo que esta criança sofreu é incalculável e não há como... Mas estás a ver, numa situação dessas, essa pessoa é pior. Não, essa pessoa não iria provavelmente presa. Não iria presa. Não iria presa. Não iria presa. E o facto dessa pessoa continuar ele só de imaginar A filha, uma indenização por danos psicológicos de, salvo erro, 15.000 euros ou 10.000 euros, uma coisa assim. mas nada compra a vida do animal. Não, não é só a vida do animal, é a vida daquela criança também, que fica daquela mulher. Agora eu pergunto, se este homem faz isto, o que é que ele faz provavelmente à filha e à mulher? Será um anjo? Não me parece, não é? Não me parece e não pode ser. Porque aí Esta pessoa tem que ser tratada. Devia haver acompanhamento, certamente, para as pessoas que têm este tipo de violência, porque provavelmente vem de algum lado, provavelmente não, certamente, vem de algum lado que tem que ser tratado e tem que ser limitado, não é? Tem que haver equipas depois, mais tarde. Deveria haver já. Mas isso seria o ideal, era agora. Haver equipas, a partir do momento em que essa pessoa foi violenta com o animal, essa pessoa não voltar a ter animais. Com certeza. Não pode voltar a ter animais, ponto. Como é que isso vai ser, não sei, mas era porreiro. Mas tem que ser legislado, tem que ser. Cada vez tem que falar. Então, eu, aqui há uns tempos, pedi ao IRA para ir resolver uma situação dramática. Eles foram. Foi retirado o cão. Há pouco tempo passei lá outra vez, não há outro. O que é que se pode fazer? Olha, quando dizes, é tão revoltante. E uma pessoa fica assim, mas é assim. Porque é tão ingrato. Daí esta necessidade de começarmos a falar e falar sobre a educação animal. As coisas vêm das escolas, das casas e das escolas, das crianças. E qualquer espécie de influência nisso. Portanto, o que tem que ser é, nas escolas, as crianças nas escolas têm que ser sensibilizadas para uma série de situações para as quais não são sensibilizáveis. E é aí que começa. O mundo muda com a educação. A educação é a coisa mais importante num país, do mundo. É a única coisa que nos pode salvar. É a educação. É a coisa mais importante do mundo. É isso que os vai salvar, gente. A educação. E começa nas escolas. Os programas têm que sensibilizar as crianças para a vida. Para acabar, Ok. o que é que dizem os teus cães sobre ti? Não sei. Se eles estivessem todos juntos, todos ali, neste momento devem estar todos à tua espera, porque não estás lá. Qual é a grande mensagem que os teus animais... Qual é a grande mensagem que tu tens deles todos os dias? Mas isso não é... Eu não sou para aqui achada, porque os animais têm esta coisa extraordinária que são incondicionais no seu amor por nós. Façamos nós o que façamos. E isso é altamente comovente, que é... eu às vezes penso assim, pronto, eles vão à creche, eles vivem na quinta, mas às vezes penso, eles precisam de outros cheiros. Mas eu hoje em dia passeá-los todos juntos é um bocado complicado. Porquê? Porque os meus cães veem outro cão e quando andam soltos vão todos a correr e assustam. Portanto, eu tenho que ir para sítios onde não haja ninguém mesmo. E hoje em dia é muito difícil encontrar estes sítios. Portanto, às vezes eu vivo com remorso, às vezes a pensar assim. Depois pego, anda, Trufa, vamos as duas um bocadinho à praia. Depois levo outro. Depois há uma que eu não posso levar. Porque essa cadela... não pode ver um gato, não pode ver um bicho a mexer. Está tudo certo, fica em casa. Fica em casa, também vai à creche e tudo. Mas eu sei que não lhe posso dar a liberdade que ela gostaria. Pronto, é uma limitação. Mas pronto, mas a verdade é que os meus cães e os meus gatos, faça eu o que fizer, amam-me profundamente e mais, e ajudam-me em tudo na vida e já me acudiram muitas vezes. Mesmo. Obrigada, Rita. Obrigada. Obrigada. Os cães fazem mais por nós, os cães, os animais, do que nós por eles. É sempre um prazer falar com a Rita Blanco e ouvir a Rita Blanco.
Gostei imenso da nossa conversa. Entretanto, marco o encontro contigo para o próximo dia 26. Todos os meses, nos dias 26, vou lançar um novo episódio. Até lá, vou partilhar no Instagram e no YouTube pequenas histórias com os nossos animais. Conto contigo para que esta matilha vá crescendo, mas para isso preciso que envies sugestões, comenta, diz coisas, dá coisas. Tudo isto porque a vida animal humana e não humana importa. Até dia 26.